Já vou começar esse vídeo assim, dando play no robô da Rússia. Olha que desastre que aconteceu nessa corrida de lançamentos aí de robô. O robôzão russo foi pro chão com tudo, cara. E sabe o que é engraçado? Que eles botaram a trilha sonora do Rock Balboa de fundo, aquele tema da vitória. E o robô, ó, parou, trupicou, tropeçou. É o robô que tomou umas vodka ali da Rússia. E é engraçado que esse robô parece que ele tem uma fisionomia, assim, uma feição, o rosto. E ele dá uma, sabe, assim, uma titubeada também, né? Ele vai lá e cai no chão, cara. Ah, vamos começar esse vídeo assim. A Rússia, check. Vamos para o próximo e seja bem-vindo ao vídeo. Para começar em ordem cronológica falando sobre esse assunto, a gente tem que pontuar a Boston Dynamics, uma empresa americana que apresentou esse robozão aí do parkour. Isso já faz bastante tempo, foi em 2021. Olha só que ano que nós estamos hoje. Então já deu tempo aí, né, de todo mundo observar, saber o que estava sendo feito, essa tecnologia insana. Para quê? Para copiar, né? Então com certeza esse robozão ele foi um marco histórico para as outras nações, as outras empresas, as outras tecnologias observarem e falarem, ok, estamos nesse ponto, se a gente não correr atrás agora, vamos ficar para trás. Então esse robô foi o marco para ser copiado. E é isso o que foi feito. Olha esse backflip. Insano, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha onde estamos agora, né? Na linha do tempo. Vamos lá. E este é o robô mais recente da Boston Dynamics, o nome dele é Atlas, e ele você já vê que está bem mais desenvolvido, já está menor, né, o seu tamanho, a agilidade, a fisionomia dele já também está bem mais elaborada, a sua mecânica de movimento ali está muito mais avançada e a gente já vê uma evolução muito grande relacionada com aquele robô dos anos 2021, né? E aqui também temos um marco, porque nesse momento esse robô do Atlas ele está competindo diretamente com os outros que estão por aí, porque tem China, tem a Rússia, mais ou menos, tem os Estados Unidos, tem Polônia, tem Alemanha, tem várias nações aí desenvolvendo, né? E todo mundo partindo desse mesmo começo aí, que são robôs humanoides, comerciais e para serem produzidos em larga escala. E esse aqui, senhoras e senhores, é o Atlas. E a gente também usa como ponto de partida para referenciar aí os outros que existem, né? Esse daqui com certeza é a referência principal, é daí que abre-se o espectro para os outros robôs, né? Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo por aí no resto do mundo. Bom, recentemente foi lançado oficialmente esse robô Neo, né? Nessa feira da Nvidia, muito recente, ele foi vendido, a ideia do marketing, da publicidade foi vendida como ele sendo um robô já lançado, a primeira versão que vai ser produzida em 2026, que vai ser um robô para auxiliar em tarefas domésticas, mas como alguns até de vocês comentaram no vídeo anterior, esse robô, ele foi desmascarado. Porque a propaganda é muito boa, né? Mas o que acontece? Ele é um robô que vai ser vendido? Sim. Ele vai funcionar? Sim. Porém, tem um pequeno porémzinho no meio que ele fala. A empresa diz que, na verdade, o começo dessa produção, que vai começar em 2026, eles vão ser remotamente controlados, inclusive as câmeras e o treinamento ali do ambiente, das tarefas domésticas vão ser feitas por um humano. Então esse começo de 2026, os usuários, os compradores, eles vão assinar um termo para concordar, para que esse robozão aí tenha uma pessoa por trás ali controlando para ele ser treinado, para aí sim, na próxima versão, ele começar ali a ser realmente autônomo, né? Então, essa pegadinha aí frustrou muita gente, tá? Porque ele foi vendido, a publicidade foi muito bonita, né? Mas calma, vamos com calma. Mas temos outros aí para serem mostrados. Esse aqui é dos Estados Unidos. Vamos mostrar alguns outros também, porque cada um tem a sua peculiaridade, sua particularidade. Vamos para o próximo. Bom, nessa corrida aí de robôs humanoides, nós não podemos deixar de citar o papai Elon Musk, porque ele não pode ficar para trás, né? Acontece que ele tem um robô, acabou de ser lançado, o Optimus, da Tesla, e ele também promete em 2026 ser comercializado em alta escala. Acontece que a tecnologia dele já é diferente, ele já usa uma IA interna, não precisa se conectar
externamente para poder pensar e executar suas tarefas. Ele é lento, porém é a primeira versão, né? Ele também se vende dizendo que a precisão dos dedos, que é um grande desafio, é uma das coisas, um dos diferenciais aí. Porque imagina, né? Essa autonomia dos dedos humanos, né? Você precisa ter um toque preciso e leve. Você precisa ter um toque preciso e forte. Então esse é um grande desafio do momento nesses robôs que operam com os dedinhos e as mãos, né? O robô da Tesla tá aí para ser lançado para competir junto com a China. Então os Estados Unidos e China, essa é a principal briga. E vamos ver o próximo. E agora vamos abrir o portal da China, porque a China parece que tá vivendo num outro servidor, né? E aqui nós temos a empresa Xpeng, e ela revelou recentemente esse robô Iron. Como vocês podem ver, ele tem uma mecânica de caminhar muito interessante e começou a viralizar, pessoas dizendo que não, isso aí na verdade tem uma pessoa aí dentro e tá muito real essa caminhada aí, né? Viralizou, e aí o CEO, que não esperava assim essa viralizada, ele acabou fazendo uma ação aí de marketing também, né? O que ele pegou nessa apresentação? Ele pegou o robô e abriu pra mostrar que não tinha nada ali, era peças mecânicas, né? E aí você tem funcionário cortando a estrutura, né, de tecido, e também vai cortar um pouco mais a fundo uma outra textura aqui de um outro material. A gente começa a revelar que na verdade dentro dele não tem uma pessoa, tem uma estrutura ali, né, sólida, mecânica, metal, aço e outras coisas. E isso tudo foi uma ação ali para dizer que é um robô de verdade, né? E viralizou esse daqui, também muito recente, né? Agora que começou a corrida, eu tô achando que vou ter que fazer um vídeo a cada semana para atualizar, porque vai ser insano, o ritmo já tá acelerado. Essa daqui também é uma das grandes novidades, junto com aquele robôzinho da Rússia. Essa daqui é uma das grandes novidades que viralizaram aí nas redes, tá? Vamos um pouquinho mais pra frente para poder ver o funcionário cortando de fato essa estrutura e também revelando ali a parte metálica e seus componentes. E no final o robô ele caminha fazendo uma demonstração e realmente na caminhada dele está dela, né? Eu acho. Como é que faz agora? É um robô ou uma robô? Ai meu Deus. Tem fisionomia de mulher, né? Mas e se ele não se identificar como um robô? Tá, deixa pra lá. Vamos pro próximo. Também da China, nós temos que falar sobre o robô da Unitree. Esse daí tá se demonstrando ser realmente o top 1 da lista, porque a quantidade de ações que eles estão realizando, demonstrações, está sendo muito legal. E diferente desses robôs da Tesla, da Xpeng, que tem um vídeo legalzinho, a Unitree tem vários vídeos meio caseiros, assim, demonstrando as habilidades desse robô, né? Então, por isso, eu acho que eles realmente estão na frente. Esse daqui é a versão H2. E por que estão botando roupa no robô, né? Por que as pessoas gostam de botar roupa no robô? A gente nem sabe se eles gostam. E aí, mas assim, ele tá, tá insano. Ele tá com uma mobilidade... você vê que é incontestável, assim, ó, o ponto que eles estão de avanço tecnológico. E isso daqui é só o começo, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui em mais vídeos da Unitree, porque eles estão aí presentes, gerando conteúdo, e tá muito legal. Vamos ver mais um. Aqui temos mais um exemplo da Unitree. Na verdade, esse aqui é a versão G1. Eles falam que essa versão H2 que eu mostrei anteriormente é uma superior à G1, mas essa G1 é uma que a gente já vê, assim, o pessoal até comprando, né? Até no Brasil teve um influenciador que comprou, teve nos Estados Unidos, mas essa daqui é uma demonstração de você ver para você observar a destreza dele jogando ping-pong, e não dá pra falar que isso aqui não é impressionante, né? Olha só, não tenho o que falar, é só assistir o jogo de ping-pong entre o humano. Aqui a gente tem a velocidade em câmera lenta e demonstrando aí essa precisão do robô. Daqui a pouco ele vai jogar com outra máquina também, um outro humanoide. E quem ganhou? Tô brincando, eu não sei quem ganhou. Mas a gente vê nessa demonstração que são 100 rebatidas de bolinha. 100. Você consegue fazer 100 rebatidas de bolinha de ping-pong? Eu não consigo. Eu consigo 98, assim, vai. Mas 100 não consigo. Brincando. E aí temos a demonstração também. Ah, não, pera, vai. Eu vou mostrar. Porque o robô, ele erra aqui na 100, né? Ó, errou.
Vou mostrar, porque contou até 100, né? Aí eu fiquei perguntando, quem que vai errar? O que vai acontecer? A bolinha vai pra fora, o robô joga na rede. É engraçado. Ei, essa parte eu não tinha visto. Olha, ele tem tipo os estilos de pegada. Eu não sei os termos de ping-pong de tênis. Mas tá aqui, né? O forehand, backhand. Olha que legal. Ele mostra os pontinhos, onde ele está acertando, qual foi o movimento que ele acertou e aonde, o ponto que ele acertou. Que legal, eu não tinha visto essa parte. E aí, hit not return, quer dizer, o amarelo é que ele bate, mas que ele erra. Ele rebate, mas ele erra. E o vermelho miss é quando ele realmente erra mesmo. Muito interessante, eu não tinha visto. Mais uma demonstração do robozinho da Unitree. E olha só o que está acontecendo. Ele simplesmente está puxando um carro. Esse robozinho, olha o tamanho dele, mas ele é forte, tá? Ele é pesado. E aí o rapaz dentro do carro vai frear, né? Pela segurança, mas, meu, esse é um exemplo interessantíssimo. Força, destreza. Começamos a entrar numa era diferente, hein? Prepare-se, porque 2026 vai ser a era dos robôs humanoides. Vai ter uma chuva de robô. E agora nós vamos entrar numa zona perigosa que tem até um termo para isso, que se chama Uncanny Valley, ou o Vale da Estranheza. Pelo menos para mim, pessoalmente, esse daqui entrou completamente no Vale da Estranheza. Eu já vou explicar o que é direitinho, mas antes vamos falar sobre essa empresa, que é uma startup polonesa com sede ali no território dos Estados Unidos. Mas o que acontece com esse robô que é totalmente esquisitaço? Na verdade, esse robô é o primeiro robô com uma estrutura exoesquelética muscular. Você vê que ele está pendurado por cabos, né? Como todos os outros robôs também começaram pendurados por cabos, né? Então isso aqui não é um demérito nenhum. Isso aqui é uma demonstração de uma nova abordagem diante da robótica e a tecnologia. E como é que funciona esse robôzão esquisito? Na verdade, eles são vários canos de água que passam simulando estruturas musculares que se comprimem, assim como os nossos músculos que se comprimem. Esse daqui também possui uma estrutura músculo-esquelética simulado com canos de água, pressão hidráulica. Então são vários tubos que, percorrendo pela sua estrutura, consegue comprimir o músculo e ali fazer os movimentos. E com certeza isso aqui começa a entrar num vale da estranheza, né? Você vê essa figura humanoide translúcida, pendurada, sem face, com os dedos e as forças, né? Sabe uma curiosidade sobre esse robô? Como é que ele funciona para retirar calor dele, né? Ele, na verdade, ele evapora o calor através de água. Ele tem o seu mecanismo hidráulico dentro e ele utiliza de vapor para poder desaquecer. Será que isso não tem uma semelhança com a gente? Que a gente fica tudo suado também para poder desaquecer? Senão a gente pegava fogo se a gente não suasse. E esse robô aí tá usando um mecanismo de suor para poder desaquecer. Olha, vamos prestar atenção neste robô, essa startup polonesa, porque vai ter novidade em breve por aí, hein? Vai ser um pouco assustador. E aqui nós vemos um pouco dos bastidores deste robô. A gente consegue ver um pouco do mecanismo dele funcionando ali através do seu sistema hidráulico. E é muito interessante ver como tudo isso funciona, né? Vamos falar aqui sobre o Uncanny Valley, então, que é o Vale da Estranheza. Esse é um termo já muito discutido, já faz bastante tempo, mas ele é muito real, né? Vamos começar analisando esse pequeno gráfico demonstrativo, a linha vertical, que diz que é a emoção, a reação humana. Então lá no topo é uma reação positiva e lá embaixo é uma reação negativa. Na linha horizontal nós temos o quanto que tem de empatia, de conexão humana. Como a gente pode ver lá no canto superior direito, nós temos o humano, que está no topo de reação positiva com a empatia do humano. Então, quando você tem um humano junto com outro humano, você tem a conexão total, né? Você tem o toque, você tem o cheiro, você tem o olhar, você tem a linguagem corporal, você tem essa conexão total e imediata. Então, você tem uma emoção completamente positiva. Você
não tem nenhuma estranheza, é um semelhante seu, você se conecta ali naturalmente, certo? Vamos para o outro lado desse gráfico, nós temos ali um armo, nós temos um braço robótico. Você se conecta com um braço robótico? Você tem empatia com um braço robótico? Não, você simplesmente interage com ele como se ele fosse algo mecânico, você não tem qualquer compaixão, nada positivo, nada negativo, então eles colocam ali como um neutro, certo? Mas com a evolução dessa tecnologia, nós temos a vontade do humano reproduzir algo na sua semelhança, então começa a ser produzido figuras humanas, né? Mas essas figuras humanas ainda são muito robóticas, muito mecânicas, com estruturas, com os olhares, com a feição, né? Tudo que remete a um robô. Ah, tem a figura humana, ele é bípede, ele é humanoide, tem 2 pernas, 2 braços, dedos, tem torso, tem quadril, tem pescoço, tem cabeça, tem olho, tem boca, beleza, mas é tudo mecânico. Então, você gosta dele, você acha legal, né? E você não tem um afeto por ele. Você acha legal, é tecnologia, é bacana. E aí você tem um próximo passo, que já é um humanoide que tem uma feição mais humana, que é o que nós estamos passando agora com esses robôs aí da Tesla, a Xpeng, mas eles ainda são robôs. Eles estão se aproximando mais dos humanos, eles ainda são travadões, né, na sua mecânica, mas eles ainda são robôs. Você acha legal. É bonitinho, é bacana e tal. Agora entramos no ponto do Vale da Estranheza. Quando você pega esse exemplo de robô humanoide e tenta aplicar, tenta aproximar de uma perfeição humana, ou seja, você tenta replicar, assim, às vezes expressões faciais que são muito finas e próprias do ser humano, mas só que, sabe, eles se esforçam tanto, mas ao mesmo tempo tem errinhos e tem coisinhas, né? Você tem textura de pele, você tem o olhar, você tem os olhos, assim, a agilidade ali, o tato, mas você percebe que tem alguma coisa muito estranha, que não é real, tá tentando ser real, humano real, mas não é real. É aí que você começa a entrar no Vale da Estranheza, onde você tem uma aversão a isso, né? Então, isso é um fenômeno que já foi bem difundido bastante, na verdade, e que as empresas evitam ao máximo chegar nesse ponto. Então, se você quer um produto, algo comercial que venda, você não quer algo que te cause estranheza, né? Então, eles até optam em não fazer uma perfeição muito, muito precisa. Eles querem mais que seja algo que remeta a um robô, para você ter uma empatia maior, né? E este é o Vale da Estranheza. Este robô que acabamos de ver, com essa estrutura muscular hidráulica, ele, na minha opinião, entra no Vale da Estranheza, por mais que ele seja um robô ali que não tem nada de textura de pele, nada, né? Mas ele dá uma estranheza muito grande, porque ele remete mais aos movimentos musculares e esqueléticos dos humanos. E a gente vai dar uma olhadinha em uma outra empresa que já é manjada, já tá faz um tempo, mas ele também tentou replicar aí na sua feição e também entra um pouco no Vale da Estranheza. Vamos dar uma olhadinha. Bom, nós estamos dando uma olhadinha aqui no robô Ameca do Reino Unido dessa vez. E como a gente pode ver, esse é um robô que eles focaram muito nas expressões faciais, né? E por isso que eu digo que ele entra nesse Vale da Estranheza. Inclusive, nesse vídeo, o CEO da empresa, ele diz que eles optaram em produzir o robô com essa estrutura robótica, com a pele cinza, justamente para não entrar nesse Vale da Estranheza, porque o objetivo era representar ali as feições humanas, né? Para gerar, é um robô que foi feito para gerar empatia e exercer funções sociais. A partir do momento que isso começa a virar muito humano, começa a ter uma aversão muito grande, e o CEO falou que não vamos fazer a pele cinza, vamos mostrar ali a estrutura robótica pra gente conquistar mais o coração das pessoas, sei lá. E foi isso que ele fez, e esse robô, ele conversa. Ele tem a sua inteligência artificial em que ele conversa, tem as suas opiniões. Tem alguns vídeos virais desse robô já, mas já faz alguns anos. E esse robô, se eu não me engano, ele já tá aí desde 2021 também, né? Então já tem um tempo. Assim, não vejo muito desenvolvimento dele. Parece que ele ficou um pouco nisso, sabe? Eles focaram muito nessas expressões faciais. É meio bizarrinho, né? Meio bizarro. Pra mim, começa a entrar no Vale da Estranheza já. Esse aqui é o exemplo do Reino Unido, a Meca.
E agora que nós vimos, passamos aí, fizemos essa pincelada nesses diversos robôs e tecnologias, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas aí e algumas falhas também, tá? Porque, né, na propaganda tudo é muito lindo, muito bonito. Agora vamos ver o mundo real, como é que é, né? Esse daqui é um robô que eu fiquei impressionado, é o modelo Dog, que também já tá super difundido por aí. Mas esse é um exemplo que eu não tinha visto antes, que é o robô carregando simplesmente 250 quilos nas costas, subindo uma escada e parecendo que não tem nada, né? Agora, você vê, um humano já não é capaz de fazer isso. É só um super-humano que consegue fazer uma coisa dessa. Então a gente já tá lidando assim com os robôs, alcançando as capacidades mais extremas dos humanos e até de ré. Não tinha visto de ré. Caramba. Este é um exemplo ali na sua funcionalidade de força total. Agora imagine isso numa aplicação, né? Guerra, obra, engenharia civil, cuidados. Os robozinhos da Unitree, né? Os mais avançados do mundo, né? O cara foi lá, comprou, botou roupinha nele. Olha, eu não sei se esse vídeo foi... Eu não acho que ele é fake não, tá? Eu acho que o robô ele bugou forte. Porque tinha um espelho e ele não soube interpretar o espelho. Eu não sei, porque a câmera tá muito bem localizada, muito bem posicionada, né? Também tem uma cara de fakezão, né? Mas o robozinho vai de cara no espelho, ele tenta dar meia volta, o cara... E novamente ele vai pro espelho. Não, parece que é fake, mas eu acho que o robô foi de cara no espelho mesmo, tá? Eu acho que é armado. Eu acho que é armado, mas eu acho que o robô ao mesmo tempo ele se confundiu no espelho. Que não deixa de ser um teste. Não vou nem ver o resto do vídeo, que isso aqui é tudo pra viralizar de influenciador, né? O robô tá aí fazendo cagada na cozinha, tchau. Agora eu vou preparar aqui o meu corte pra poder viralizar. Vamos lá. O primeiro ataque de robô humanoide da história foi registrado neste momento. Vamos dar uma olhada. O robô vai lá e ataca diretamente o pedestre. Mentira. Não, tá, isso aqui foi só pra gerar o corte mesmo, mas o fato é que na China teve os primeiros Jogos Olímpicos de robô e isso aconteceu nos Jogos Olímpicos de robô. O robô atropelou o cara. Foi brincadeira, tá? Não é um ataque de robô, isso aqui é uma falha, mas é só uma brincadeira. Mas não deixa de ser um exemplo mostrando que o robô ali houve um acidente com o humano. Talvez tenha sido o primeiro acidente com o humano registrado na história, né? Pra uma semana de lançamento, viralização aí, ó. O primeiro acidente. Vamos tomar cuidado, hein? Mas agora vamos pro exemplo que não é um acidente ou um fail. Aqui temos nesse mesmo evento da China das Olimpíadas, tivemos a primeira corrida de 100 metros de robô. E quem que ganhou? O Unitree, a empresa queridinha aí que tá à frente, viralizando, né, com seus conteúdos orgânicos. E tá aí a imagem do robô da Unitree vencendo a corrida de 100 metros, a primeira da história. Parabéns, vamos ver pra onde que vai isso daí. E aqui novamente o Unitree G1, nossa querida empresa chinesa, fazendo uma demonstração. Demonstração não, isso é uma competição, né, de obstáculos. E lá vai ele ter que passar pelos obstáculos. Isso tudo é uma demonstração de destreza e significa que estamos numa nova era de robótica e da humanidade. Prepare-se, o recado desse vídeo principal 2026 vai ter o foco total em robôs humanoides. Então a gente já se prepara para isso, porque vai ser lançamento atrás de lançamento e a gente vai ter que lidar com essa tecnologia no nosso dia a dia em breve. E aí nós temos o robô da Unitree finalizando o seu percurso e vencendo a primeira Olimpíada de robôs humanoides da história. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vamos acompanhar as novidades neste mundo dos robôs humanoides, porque cada semana vai ter uma novidade. Então se inscreva aí pra gente acompanhar e aprender junto e nos vemos até a próxima.